Fala, galera, professor Fábio por aqui, tudo bom? Vamos começar mais um aulão para o concurso unificado do Rio Grande do Norte, Direito Constitucional. Nós já estamos aqui no nosso segundo aulão, certo? O primeiro já está postado, certo? Você pode revisar as questões. E agora chegamos ao nosso aulão de número 2. Nós vamos ter diversos aulões desse tipo até o dia da prova do concurso unificado, beleza? Tem muita conversa, muita questão na tela, e a primeira já está aqui. São questões de banca, pessoal, certo? Sempre que vocês observarem que eu coloco no meu slide o nome questão, é de banca. Quando utilizar a questão Hunter 01, 02, 03, é porque são questões autorais, beleza? Então vamos lá. Pare o vídeo, tente fazer a questão, depois você volta aqui e me diz se acertou ou não, beleza? Em se tratando de direitos políticos, veja, pessoal, direitos políticos, então, necessariamente aqui a banca, ela está querendo que você tenha a ideia do artigo 14, né? A partir do artigo 14, que fala dos direitos políticos. A égide da CF assinala a alternativa correta. Óbvio que no dia da sua prova, você vai pegar e você vai circular o nome correto, né, para que você não tenha dúvida sobre isso. Beleza? Então, vamos lá. Para concorrer em outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado, o Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até um mês antes do pleito. Galera, bancas, né, como a banca que vai realizar o concurso unificado, que é o Instituto Avalia, certo? São bancas, ó, são bancas letra de lei, certo? Letra de lei. Logo, ele vai querer saber se você tem na sua cabeça prazos, certo? Se você tem na sua preparação, você conseguiu memorizar as exceções, bancas desse tipo trabalham desta forma, certo? E logo na alternativa A, ele traz a pegadinha mais clássica quando a gente fala, né, da questão da reeleição, certo? Na verdade, não é da reeleição. Quando ele fala, reeleição é outra questão que eu coloquei aqui. Quando ele fala com relação à questão do presidente, do governador, ele concorrer a outro cargo. E se o presidente quiser concorrer a outro cargo, o governador quiser concorrer a outro cargo? Nós estamos, né, atualmente num período eleitoral em que governadores se desincompatibilizaram para concorrer, por exemplo, ao Senado, prefeitos se desincompatibilizaram para concorrerem ou ao Senado, ou ao próprio governo do Estado, onde são prefeitos, e assim sucessivamente, beleza? Então, é isso que a questão quer saber. Qual é esse prazo? Certo? Qual é o prazo que o presidente da República ele tem, o governador ele tem, para que ele possa fazer, para que ele possa renunciar e possa concorrer a outros cargos. Um bizu da questão, certo? Um bizu da questão. Veja, concorrer a outros cargos, até porque o presidente, se for no Instituto da Reeleição, o presidente, o prefeito, o governador, ele não precisa renunciar para concorrer à sua reeleição, beleza? E qual é esse prazo, pessoal? O prazo não é de um mês, é aqui que a sua banca vai cobrar. Então, se cair isso do Instituto Avalia, certo? Nós estamos falando do artigo 14, parágrafo 6º, certo? Artigo 14, ó, aqui nós estamos no artigo 14, parágrafo 6º. O prazo, ó, 6 meses, certo? 6 meses. Logo, a alternativa A, ela não satisfaz o nosso gabarito, certo? Eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, não um mês. Bancas do tipo Instituto Avalia vai perguntar isso para você, certo? Então, a letra A já não satisfaz o nosso gabarito. Letra B. O presidente da República, os governadores de Estado, Distrito Federal e os prefeitos, e que os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aí vocês, professor, isso aqui é a reeleição, né? Você foi falar quis falar de reeleição. Isso, pessoal, aqui é o Instituto da Reeleição. Professor, eu acho que está certo. Você vai botar um asteriscozinho no dia da prova e vai ler as demais alternativas. Se você tiver uma dúvida,
você coloca um asteriscozinho, um ponto na prova, você pode riscar a prova, não tem problema, certo? Você vai ter um cuidado na hora de passar para o gabarito e você vai ler as outras alternativas. Vamos ler a letra C. São inelegíveis no território da jurisdição do titular. Quem? Seu cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau. Vou ver se vocês identificam onde é que está o erro aqui. Ou por adoção do presidente, do governador, do estado ou de território, do Distrito Federal ou do prefeito. Ou quem os haja substituído dentro dos 2 meses anteriores ao pleito. Anteriores ao pleito, salvo se já titulado mandato e candidato à reeleição. Essa previsão aqui, pessoal, é bem interessante, certo? Porque existe, inclusive, uma súmula vinculante com relação a essa questão, né? E aí, como é uma aula de resolução de questões, nós temos uma súmula vinculante que fala justamente sobre isso. O que acontece? Certo? De uma forma bem resumida. Nós temos políticos, né, que diz aqui, ó, que são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Quem? Certo? Quem? O presidente da República, por exemplo, a sua esposa, ela é inelegível. A não ser que, quando ele se elegeu presidente, ela já tivesse um mandato eletivo, por exemplo, e pudesse concorrer à reeleição, certo? Mas, por exemplo, a esposa do presidente, por exemplo, não tem nenhum cargo eletivo, ela não pode se candidatar, ela está inelegível. Assim como do governador também. E aí o que acontece? Algumas pessoas faziam a dissolução do vínculo conjugal para poder habilitar, poder deixar elegível a sua companheira ou seu companheiro. E aí o Supremo Tribunal Federal ditou a súmula vinculante número, se eu não estou enganado, 18, que fala sobre isso, beleza? Que diz que a dissolução da sociedade conjugal, do vínculo conjugal, não torna elegível, né, aquele cidadão. Bom, pessoal, essa questão, ela tem aqui dois erros, certo? E aí, como eu digo, questões do tipo Instituto Avalia, Instituto AOCP, IDECAN, IBFC, são muito propensos a mudar as coisas. Veja, são inelegíveis e tal. Primeiro erro aqui, ó, terceiro grau. Nós estamos falando aqui, pessoal, do artigo 14, do parágrafo 7º. Certo? Não é terceiro grau, é segundo grau. Então, o primeiro erro está aqui, ó, não é terceiro grau, é segundo grau. Professor, que letra feia. Preste atenção na aula. Mas existe mais um erro. Qual é o erro? Aqui, ó, 2 meses. Não são 2 meses. A lei fala dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Então, preste atenção para não errar. Quando a gente está falando do parágrafo 6º do artigo 14, que fala da desincompatibilização do presidente, do governador e do prefeito para concorrer a outros cargos, eles têm que renunciar aos mandatos 6 meses antes do pleito. Parágrafo 6º do artigo 14. Quando a gente está falando da inelegibilidade, que nesse caso aqui a doutrina traz o nome de inelegibilidade reflexa, certo? Quem os houver substituído também no prazo de 6 meses, certo? Também se torna inelegível. Deixa eu trazer a leitura aqui para vocês. Ó. São inelegíveis, e aí a leitura correta do parágrafo 7º. São inelegíveis no território da jurisdição do titular quem? Seu cônjuge, parente consanguíneo afim até terceiro grau, não. Olha o que a questão diz, terceiro grau, certo? E o parágrafo 7, perdão, diz até segundo grau. Afins até segundo grau por adoção de quem? Do presidente, do governador e do prefeito. Mas também está inelegível ou quem os haja substituído, né, dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se tiver direito a uma reeleição. Então, cuidado com prazos, porque banca do tipo Instituto Avalia, AOCP, BFC, IDECAM, CONPEV, são bancas que vão privilegiar a sua memorização. Diferente do SEBRASP, o SEBRASP pressupõe que você já memorizou e ele quer saber se você consegue interpretar, beleza? Então, a letra C também não satisfaz o nosso gabarito. Vamos para a D. O militar elegível, se contar com mais de 10 anos,
deverá afastar-se da atividade policial. Inclusive, recentemente eu dei uma aula para a turma do concurso unificado, né, da nossa turma online, e eu disse justamente isso. Quando uma questão trouxer algo sobre militar, ele vai trabalhar a questão dos 10 anos. Você quer aprender essa questão do militar, poder disputar uma eleição ou não, você tem que colocar na sua cabeça o prazo de 10 anos. Se ele contar com menos de 10 anos, parágrafo 8º, inciso 1º, inciso 1, se ele contar com menos de 10 anos, ele deve afastar-se da atividade policial. Leia-se, policial militar. A Constituição militar, né? Não necessariamente policial, militar. A Constituição fala de militar e não policial militar. Ele deve se afastar. Leia-se. Ele vai sair do militar. Certo? Vamos pegar um soldado de polícia militar. Ele tem 2 anos de polícia militar. Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Deixa um abraço aqui aos meus alunos queridos que estão hoje por todo o estado do Rio Grande do Norte, na ROCAM, no GTO, do turismo, né, do BPTU, na roda escolar, já falei ROCAM, né, na ambiental, enfim, tem, graças a Deus, tem um aluno em muitos cantos da Polícia Militar, certo? Tem ex-alunos, inclusive, que hoje são oficiais da Polícia Militar, então, vamos pegar um aluno nosso que passou do concurso agora, da T2 da PM, e hoje é soldado. E aí ele inventa de ser político, né? Ele tem quanto tempo de polícia militar? 1 ano e 4 meses. E aí ele anda na cidade, ele foi lotado uma cidadezinha pequena, todo mundo, fulano, fulano, é você deve se candidatar, isso, aquilo, outro. E aí ele se candidata, ele quer se candidatar. O que, que vai acontecer? Ele vai se candidatar a prefeito dessa cidade. Ele tem quantos anos de polícia militar? 2 anos. O que, que ele vai fazer? Pedir baixa. E aí que a galera confunde, a galera acha que se ele perder, ele volta a ser soldado. Não, não, não. Certo? Ele vai se afastar da atividade. Artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. E aí ele, ó, pega o beco. Certo? Se candidatou a prefeito, teve quantos votos? 5. Detalhe que ele tem 8 irmãos na cidade. Ele teve 5 votos. Ele volta a ser policial militar? Não. Só se ele fizer um novo concurso. É diferente do parágrafo 8º, 2. O que diz o parágrafo 8º, 2? Se ele contar com mais de 10 anos, por isso que eu digo, para você entender, você tem que pegar 10 anos. Menos de 10 anos, sai. Mais de 10 anos, parágrafo 8º, artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2. Se ele contar com mais de 10 anos, se contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior. Sua banca não vai lhe perguntar o que é o Instituto da Agregação, e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. Quem é aqui do Rio Grande do Norte, nós temos vários casos desse tipo. Né? O senador Stevenson, que era, eu acredito que ele era tenente, não sei se ele já era major, mas acho que não, não, capitão, era, pronto, lembrei agora, capitão, né? Stevenson, quando na Polícia Militar, já era capitão, então ele tinha mais de 10 anos de Polícia Militar quando ele se candidatou, né? E aí ele se elegeu, certo? Então, é diferente, ele tinha mais de 10 anos, certo? Coronel Azevedo, por exemplo, que é outro deputado aqui do Estado, ele tinha mais de 10 anos quando foi concorrer. Então, é o artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2, certo? Ele vai para a inatividade quando ele for diplomado, certo? Então, cuidado. Vamos voltar para a nossa questão, que a gente desenvolve. Se o militar se contar com mais de 10 anos, ele deve se afastar? Não. Ele vai se afastar se ele contar mais? Não. Se ele contar menos de 10 anos. Se ele contar com menos de 10 anos, ele deve se afastar. Portanto, a nossa letra D também não é o nosso gabarito. Letra E. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, correto, no prazo de 60 dias, contada a diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
Artigos, questãozinha muito bonitinha. Você olha assim, gente, tá correto, tá correto. Aí, quando você olha o artigo 14, certo? O artigo 14, parágrafo 10, certo? Você percebe que a banca fez uma pegadinha com você. Não é 60 dias, é 15 dias. É 15 dias. Portanto, a letra E também não satisfaz o nosso gabarito. Olhe que casca de banana que essa banca colocou aqui para vocês, certo? Essas questões da aula de hoje são do Instituto OCP, certo? São questões da banca Instituto OCP, um reflexo, um espelho, um clone do Instituto Avalia. Portanto, qual é o nosso gabarito? O presidente da República, os governadores, o Distrito Federal, os que houver substituído, no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aqui a gente está falando do Instituto da Reeleição, que veio em 1997, que vai deixar a posterior de existir no Brasil. E aí, acertou a questão? Acertou? Vamos embora. Dica: quando eu espelhar o outro slide, pare o vídeo, eu vou ficar assim, falando, gesticulando. Faça a questão, coloca aqui no comentário qual é o gabarito que você acha que é e dê o play para saber o gabarito. Questão 2. Questão 2, pessoal, é uma questão bem interessante, foi utilizada no concurso de guarda. Joana, nossa amiga Joana, existia uma novela na Record chamada Joana a Virgem. Ela ficou grávida, a gente fazia uns exames. Diga aí, olha as novelas que passavam na minha época. Joana é brasileira naturalizada. Portanto, Joana, pessoal, provavelmente ela vai lá do artigo 12, inciso 2. Certo? Em diante. Joana é brasileira naturalizada, ela tem 30 anos, ela concluiu o segundo grau, ok? E está aqui com as obrigações militares. Veja que essa questão, ela não entende muito a logística, né? Mulher não tem que provar quitação eleitoral. Perdão, que eleitoral? Militar. Não tem que comprovar quitação militar, até porque o serviço militar obrigatório é para homens. Mulheres hoje podem se inscrever, sim, mas não tem que ter quitação de obrigação militar, certo? Mulheres só terão a convocação obrigatória em caso de guerra. Mulheres eclesiásticas, segundo a Constituição, estão livres, né, do serviço militar. Só poderão ser convocadas em caso de guerra, né? O Brasil está em guerra com uma potência mundial e as mulheres podem ser convocadas, beleza? Mas, enfim, a questão traz isso aqui, inclusive, né? Inclusive, a questão bem doida, mas vamos fazer, vai dar certo. Caso seja aprovado no concurso público da Guarda Civil do município de Patos, é correto afirmar: Joana poderá ocupar o cargo de guarda municipal, porém deve apresentar certidão de bons antecedentes civis e criminais fornecidos pela Justiça Militar e ser julgada apta a exame de sanidade físico-mental. Por incrível que pareça, essa questão ela veio dentro, né, quando eu estava selecionando as questões, dentro de direito constitucional, certo? É a letra A. Letra B. Joana pode ocupar o cargo de guarda municipal, porém deve ser julgada apta em exame de sanidade físico-mental com nota superior a 70 pontos. Letra C. Joana não poderá ocupar o cargo de guarda municipal se não estiver em pleno gozo dos direitos políticos. Letra D. Joana não poderá ocupar o cargo de guarda municipal em razão de não ter concluído o nível superior. Joana não poderá ocupar o cargo de guarda municipal em razão de ser brasileira naturalizada. Aqui juntou direito político com o Estatuto da Guarda Civil, fez um emaranhado, né? Vamos de baixo para cima. Primeira coisa, Joana não poderá ocupar o cargo de guarda municipal em razão de não ser, de ser brasileira naturalizada. Primeira coisa, Joana poderá. Segundo o artigo 14, quem é que pode, certo? Quem é que pode, na verdade, artigo 14 não, perdão, artigo 12, que é nacionalidade. Quem é que pode, dizer quem é nacional ou não, quais são os cargos privativos? Só quem pode dizer é a Constituição, artigo 12, parágrafo 2º.
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na Constituição. Então, essa questão de Joana ser brasileira naturalizada não tem nada a ver, porque não existe esse tipo de vedação na Constituição. Logo, a letra E não satisfaz o nosso gabarito. Mas não, você está numa prova, você vai pegar a prova de direito constitucional, aparece um negócio desse? D. Joana não poderá ocupar o cargo de guarda municipal em razão de não ter concluído o nível superior. Aí é uma informação extra-Constituição, porque no Estatuto das Guardas Municipais diz que a escolaridade é nível médio. Opa, médio, certo? Não fala de nível superior. Então já tira isso aqui. Joana não poderá ocupar o cargo de guarda municipal se não estiver em pleno gozo dos direitos políticos. Aqui é onde a gente vai botar um asteriscozinho. É interessante, certo? Letra B. Joana poderá ocupar cargo de guarda municipal, porém deve ser julgada apta em exame de sanidade física e mental com nota superior a 70 pontos. Isso aqui, pessoal, quem vai definir é o edital. É o edital, certo? Não é a Constituição, não é, certo? A não ser que exista uma lei específica de criação do cargo, né? O edital baseou, então, dentro de uma prova de concurso, certo? A não ser que nesse concurso aqui tenha sido exigido, né? O estatuto local da guarda municipal deles, né? Que cada prefeitura pode criar sua, ele cria, na verdade, sua guarda municipal e institui seu regulamento. Beleza? Então, dentro de uma prova de concurso, isso aqui é irrelevante também, não pode ser a letra B. Joana poderá ocupar o cargo de guarda municipal, porém deve apresentar certidão de bons antecedentes civis ou criminais fornecidos pela Justiça Militar. Existe um erro aqui, porque essas certidões que são apresentadas, isso aqui é extra-Constituição, né? Ela deve ser da Justiça Comum, não da Justiça Militar. Não há uma informação aqui de que ela era militar. Certo? Apesar de dizer, está aqui com as obrigações militares, mas o texto não informa que ela é militar. Certo? Portanto, também não pode ser essa. Dentre essas questões loucas que as bancas fazem, a mais correta, certo? A mais correta é: Joana não poderá ocupar o cargo de guarda municipal se não estiver em pleno gozo dos direitos políticos. E aqui, pessoal, ele remonta, né, ao artigo 14 da Constituição, que vem falando de direitos políticos, mas também o artigo 12, né, que vem falando com relação à nacionalidade, certo? Na verdade, mais ao artigo 14, né? Então, veja, ela deve, né, ela concorrer ao cargo público, ela vai assumir, certo? E ela assumindo esse cargo público, certo? Serão exigidos dela certidões, certo? E aí o seguinte, olha o que diz o texto. Joana não poderá assumir o cargo de guarda se não estiver em pleno gozo dos direitos políticos. Se ela não estiver com seus direitos políticos em dia, ela não vai poder assumir esse cargo. Porque são exigidas, por exemplo, certidões. Então, vamos supor que ela esteja com irregularidade, por exemplo, no seu título de eleitor. Então, o TSE não emite a certidão de quitação eleitoral, por exemplo, e aí ela não pode assumir, porque quando você vai assumir um cargo público, são pedidos várias certidões. É exigido certidão criminal, mas nunca eu vi pedido de justiça militar, a não ser que você seja, né, que você tenha sido militar, ou seja, um concurso de área de polícia militar, por exemplo. Mas, normalmente, cargos civis não se pede essa da justiça militar, mas pede da justiça eleitoral, da justiça comum, dos cartórios distribuidores, de onde você morou nos últimos 5 anos, por exemplo. Né? E aí, o que acontece? Se ela não estiver em pleno gozo dos direitos políticos, ela realmente não pode assumir. Então, ela tem uma irregularidade. Será ela nunca votou na vida, não quis votar. Ela passou do cargo público. Quando ela for assumir, um dos documentos que serão exigidos vai ser a certidão de quitação eleitoral. E ela não vai ter. Se ela não tem essa certidão de quitação eleitoral, ela não pode assumir. Ela não tem uma das condições.
Vamos supor também que, por exemplo, o CPF dela esteja cancelado, ela não consiga emitir certidões através disso, então ela vai ter esse problema. Então, dentre essas questões aqui do 2, certo? Nós vamos ficar com essa alternativa C. Agora, imagina aparecer uma questão dessa dentro de direito constitucional em um concurso, eu acabo doida. Né? Porque nós temos aqui vários assuntos. Nós temos assuntos aqui extra direito constitucional, nós temos assunto aqui, por exemplo, de nacionalidade, de direito político, até mesmo lá do artigo 5º, do artigo 15, quando vem falando a questão dos direitos políticos, né? Enfim, o conjunto da questão é bem interessante. Questão 3. Na forma estrita, pessoal, então ele quer de acordo com a Constituição, que é uma outra forma, né, de falar bonitinho, da Constituição de 88, a soberania popular, certo? Soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Sufrágio é a capacidade de votar e ser votado, com valor igual para todos, homens, mulheres, brancos, negros, homossexuais, enfim, não interessa. Uma pessoa, um ser humano, um voto. Um nacional, um voto. Até porque o estrangeiro não vota, olha a revisão. Né? E aí vamos lá. E nos termos da lei, sobre as regras aplicáveis ao tema, quer dizer, voto, né? A dar a alternativa correta. Dê um pause, responda e volte. A. Não pode se alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período militar, obrigatórios conscritos. É a letra A. A professora está tão bonitinha. Vamos olhar as outras. É permitida cassação de direito político. Pegadinha clássica lá do artigo 15. Ó. Vamos puxar aqui. Ó. Lá do artigo 15. Pegadinha clássica. O que, que diz o artigo 15 da Constituição? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se darão nos casos de. E aí ele traz os casos em que há a perda ou a suspensão, mas ele veda terminantemente a cassação. E aí a nossa letra B não é, porque existe uma proibição expressa da Constituição que veda a cassação de direito político. C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência imediata. Mais uma vez eu digo, né? Aqui, pessoal, nós temos o artigo 16, ó. Artigo, vai anotando, artigo 16 da Constituição. Certo? O que é que diz o artigo 16, professor? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, e aí eu tenho um plus, não se aplicando à eleição que ocorra até o ano da sua vigência. E o que, que a questão diz? E o que, que a questão diz? A questão diz exatamente, ó, entrará na data de sua publicação, até então tá ok, com vigência imediata. Não, certo? Aí a segunda parte é que está errada, porque ela não vai se aplicar à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Ela entrou em vigência hoje, a eleição que ocorrer até um ano para frente, de hoje para frente, não se aplica, e a questão C está dizendo que se aplica. Portanto, mais um F aqui não satisfaz o nosso gabarito. Para concorrer a outros cargos, o presidente, os governadores, o federal, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até. Está vendo? Ó, igual a questão, a primeira questão, é até 4 meses antes. Pessoal, eles não vão inventar aqui de botar um senador. Eles vão pegar o prazo. Qual é o prazo? Você já sabe, 6 meses. 6 meses. Portanto, também não pode ser a nossa letra D. Vamos para a letra E. O militar alistável é elegível, se contar com menos de 5 anos de serviço, deverá se afastar. Mais uma vez, a banca brincando com números. É 5 anos, professor? Não, eu disse a vocês que o prazo é 10. Se contar menos de 10, se afasta. Se contar mais de 10, vai para a inatividade. A gente falou isso na questão anterior. Portanto, a letra E também não satisfaz o nosso gabarito.
Não pode alistar-se como eleitores estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos marque a letra A e seja feliz. Vamos para outra? E outra? Não, acabou, Jéssica? Não. Olha só o texto da questão. Diz a nossa Carta Magna, aí você está lá na prova e diz assim, gente, não, presta atenção. Você estudou, você leu, você resumiu, porque direito tem tudo. Né? O direito ele tem nome para tudo. E o mesmo instituto ele tem vários nomes. Quando a gente pega, por exemplo, vai estudar nacionalidade. Aí você tem nacionalidade originária, de primeiro grau, de gênero. Tem vários nomes para dizer a mesma coisa. É a característica do direito, né? Acredito que na medicina não é desse jeito. Medicina tem de legal, pronto. O que vai mudar é se é genético, se não é, mas você não tem sinônimos. Né? No direito a gente tem esse negócio. Aí você está fazendo a prova, sentado lá, concentrado, né? Espero que o demônio, o capeta, não esteja do seu lado, atrás, né? Professor, como assim? É aquele candidato que você está fazendo a prova, aí ele fica lendo, achando que está lendo em voz baixa. Você já passou por isso? Comente aqui. Você já passou por isso? Você está fazendo a prova, aí o cidadão atrás de você. Meu Deus, você não vem cala a boca. O cara passa a prova toda, imagina a prova Seprasp, 120 itens para você analisar certo ou errado, um errado, anulo certo, e o cara lá sentado, ou na sua lateral, ou aqui atrás de você, e o cara fica... Ou ele é um sem noção, ou ele está mandando esse para alguém. Não faz sentido. Aí você já está bem da vida, o cara está batendo atrás da sua mesa, né? Da sua cadeira, batendo o pé, que povo nervoso, fica com um tique-tique no pé. Aí você lê assim, a nossa Carta Magna, aí você tá errado. Concurseiro de primeira viagem, chama o fiscal. Fiscal, vem aqui, por favor. Minha questão tá errada. Aí o fiscal vai dizer, senhor, eu não posso olhar, né? Tem prazo de recurso. Aí você, o cara que vai fazer a prova pela primeira vez, né? Meu amigo, estou dizendo a você que está errada esta molesta aqui. Não cai carta magna no meu edital. Senhor, por favor, você está atrapalhando os demais. Entre com recurso quando for possível. Pessoal, quem vai fazer concurso pela primeira vez, fiscal não vai tirar dúvida de erro de questão, não. Certo? Bem simples. Magna Carta, pessoal, é nada mais, nada menos do que a nossa Constituição. É porque o direito bota nome para tudo. É Magna Carta, é Lex Lega, Constituição Federal, é Carta-Mãe, é CFR B88, tem nome para tudo. Diz a nossa Constituição que são privativos de brasileiro nato os cargos. Meu amigo, se você errar isso aqui, nem diga que assistiu essa videoaula. Se você chegar no concurso unificado, errar essa questão de cargo privativo de brasileiro nato, nem diga que assistiu essa aula. E se for meu aluno da turma unificada, nem diga que foi nosso aluno, porque não faz sentido. Eu estou batendo essa tecla muito, sempre eu estou colocando uma questão dessa. Beleza? Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Oficial das polícias militares, dentre outros? Não. Oficiais das Forças Armadas, a carreira do oficialato das Forças Armadas. Senador da República? Não. Para ser senador, não precisa ser brasileiro nato. Para ser presidente do Senado, sim, mas senador, não. Carreira diplomática? Opa, você deu um alertazinho aqui, asterisco. Ministro de Estado da Justiça. Eu sempre digo das minhas aulas, isso aqui é uma questão de concurso, pessoal. Alguém fez essa questão aqui em algum momento da sua vida, tentando mudar de vida através dos estudos. As bancas vão tirar o ministro de Defesa para dizer que é o ministro da Justiça. Por que, que a banca faz isso? Porque ele quer entrar na sua mente para que você pense, realmente, o ministro da Justiça, ele tem que ser brasileiro nato, senão ele vai estar atendendo a fins estrangeiros. Não. A Constituição não nos diz isso. A Constituição diz que é o ministro do Estado de Defesa. Portanto, a D também não é. Ministro do STJ. Não, do STJ não. Ministro do STF. Questãozinha besta, pessoal. Se errar, vai sair do unificado.
Questão 5. Considere, ó, de nacionalidade, considere a seguinte situação hipotética. Eu tenho o João, acho que eu estou um slide